vimos anteriormente que as proteínas podem assumir 4 níveis estruturais diferentes: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Todas essas estruturações se formam a partir da estrutura primária. Nós vimos também que a estrutura secundária pode ser vista como hélice alfa, conformações betas e voltas betas. Dentro da estrutura terciária e da estrutura quaternária, nós ainda podemos classificar as proteínas dentro dessa conformação em proteínas fibrosas e globulares. A denominação dessas proteínas, de acordo com essa classificação, está muito relacionado com a forma como essas proteínas são vistas no espaço tridimensional. Proteínas fibrosas são aquelas proteínas de forma alongada, porém elas possuem uma grande quantidade de aminoácidos hidrofóbicos. Por isso elas são, na maioria das vezes, insolúveis em água. Sendo assim, elas participam de funções estruturais dentro da célula, como por exemplo a queratina e o colágeno. Já as proteínas globulares são proteínas esféricas, solúveis em água, certamente com aminoácidos em grande quantidade hidrofílicos, com uma ou mais cadeia polipeptídica e geralmente com funções dinâmicas. E aí nós vamos ver que em termos de funções dinâmicas, nós temos algumas funções específicas. Por exemplo, as proteínas que têm atividade catalítica, que são as enzimas, as proteínas reguladoras, né, os hormônios, e até mesmo as proteínas transportadoras. Então vamos lá. Cada tipo de proteína possui uma estrutura tridimensional que é única. Cada proteína, então, possui também uma sequência de aminoácido que é única. E como eu disse para vocês, essa estrutura tridimensional com sequência de aminoácidos diferentes, proteínas com sequência de aminoácidos diferentes, automaticamente vão possuir funções diferentes. Nós vimos então que esses diferentes níveis de estruturação da proteína, eles acontecem porque a proteína se permite fazer mais ligações, mais interações. E quando isso acontece, nós vamos ver nesses diferentes níveis de estrutura que eu mostrei para vocês. Só que vamos imaginar agora a situação inversa. Vamos imaginar uma estrutura quaternária e que eu quero fazer com que essa estrutura quaternária ela volte lá na sua estrutura primária. O que é necessário ser feito para que isso aconteça? Se o contrário aconteceu devido a interações que essa estrutura molecular foi fazendo, para que a gente retome a estrutura primária, é necessário que essas ligações sejam desfeitas, que elas sejam quebradas. Com isso, nós temos o que nós chamamos de desnaturação de proteínas. A desnaturação de proteínas é um processo que pode acontecer com a proteína. E isso se deve a quê? Se deve ao fato da proteína começar a perder essas interações que estabilizava essa proteína e ela retoma para sua estrutura primária. Quando a proteína ela retoma para sua estrutura primária, esse fenômeno é o que nós chamamos de desnaturação.
Vocês já viram um evento de desnaturação acontecer? Certamente sim. O que vocês podem não ter associado é o evento a esse processo que hoje vocês estão conhecendo como desnaturação. Todo mundo já deve ter colocado um ovo para cozinhar. Nesse processo, você está submetendo esse ovo a um aquecimento, a uma alta temperatura. O que nós observamos fisicamente ali no evento, né? Nós observamos que a consistência desse ovo, ele muda à medida que ele é aquecido. Mas bioquimicamente falando, o que aconteceu ali? No ovo nós temos uma proteína que é chamada de ovoalbumina. E que essa proteína, devido a esse aquecimento, ela desnatura. E o que nós observamos? Essa consistência diferente do ovo. A desnaturação pode ser um evento reversível ou irreversível. Nesse caso, do exemplo que eu dei para vocês do ovo, é uma desnaturação irreversível. Mas na célula pode acontecer uma desnaturação reversível. Vamos imaginar se uma ou outra proteína de defesa do nosso organismo, ela se desnatura. Porque desnaturar é tirar essa proteína da sua conformação nativa. E aí vamos lembrar, conformação nativa não era a forma estrutural que a proteína tinha, que fazia com que ela pudesse realizar a sua função? Então a desnaturação automaticamente vai levar à perda de função dessa proteína. E aí, se ela é uma proteína de defesa, o que acontece, né, com o sistema de defesa, seja do animal, seja do vegetal, né? Simplesmente está comprometido. Então, nós vamos observar isso. Toda proteína inicia sua existência no ribossomo, como uma sequência linear de resíduos de aminoácidos. Como? Eu mostrei para vocês. Nós vamos ligar um aminoácido ao outro. Estrutura primária. Esse polipeptídeo deve ser dobrado, organizado durante e após o processo de síntese dele. Para que ele possa, então, assumir essa conformação, que é o que nós chamamos de conformação nativa. Tudo isso é um processo que essa sequência de aminoácidos sofre para fazer com que essa proteína assuma essa conformação nativa que vai tornar apta a realizar a sua função. O que nós observamos, então? Essa perda dessa estrutura tridimensional, dessa conformação, quando ela é suficiente para causar a perda da função dessa proteína, esse evento é o que nós chamamos de desnaturação. Então, desnaturar é fazer com que a proteína perca a sua função. E às vezes, em laboratório, nós provocamos a desnaturação, mas isso é para fins de estudos, né? Então, é uma situação diferente. Nós vamos observar que eu mostrei para vocês que a estrutura primária de uma proteína, ela é constituída pela sequência de aminoácidos. O que a gente observa é que algumas proteínas, além da sequência de aminoácido, ela pode ter outros elementos presentes ali. Como, por exemplo, o metal. Tem proteínas que pode ter ligado à sequência de aminoácido presente ali, metal. Além disso, pode ter lipídios ligados a essa proteína.
E assim também como carboidratos. Nós vamos observar que as proteínas, então, elas podem ainda ser classificadas de acordo com os grupos químicos que estão presentes nessa proteína. E nesse sentido, nós vamos ter quem? Nós vamos ter as proteínas que são chamadas de proteínas simples. Quem são as proteínas simples? Proteínas simples são aquelas proteínas que possuem na sua sequência somente aminoácidos. Então, automaticamente, quando elas são hidrolisadas, ou seja, são quebradas na presença de água, hidrólise, elas só vão liberar aminoácidos. Mas existem essas proteínas que possuem na sua estrutura, além dos aminoácidos, outros elementos. E essas proteínas são chamadas de proteínas conjugadas. Quando elas sofrem hidrólise, além dos aminoácidos, elas vão liberar esses componentes. Se for um metal, se for um lipídio, se for um carboidrato. O que é interessante desse elemento, além do aminoácido presente na proteína, é que ele faz com que essa proteína, devido à sua presença, tenha um nome característico. Por exemplo, se nós tivermos uma proteína na qual tem um açúcar ligado a ela, um carboidrato, ela pode ser chamada de glicoproteína. Mas e se for um lipídio, ela pode ser chamada de lipoproteína. Mas e se for um metal? Metaloproteína. Então, de acordo com o elemento que está presente nessa proteína, eu posso dar uma denominação específica para essa proteína. Esse elemento, que não é um aminoácido, que está presente numa proteína, esse elemento ele é chamado de grupo prostético. Então, o que é um grupo prostético? O que não é aminoácido numa proteína. É um grupo prostético. Bom, diante disso, desse conhecimento em relação à estruturação das proteínas, as variações que nós temos, inclusive dentro desses diferentes níveis de estruturação, alguns estudos podem ser feitos com essas proteínas. Mas com que finalidade, Alcione, esses estudos podem ser feitos? Hoje nós temos o que nós chamamos de proteoma, que é o estudo das proteínas, só que para que ele seja feito, é necessário que essas proteínas elas sejam separadas e purificadas, porque o que nós temos dentro da célula? Nós temos várias macromoléculas, nós não temos somente as proteínas. Então, a primeira coisa a se fazer nesses estudos é a separação e a purificação dessas proteínas. Muitas vezes esses trabalhos são feitos a fim de identificar quais são os aminoácidos presentes nessa proteína para poder relacionar essa sequência de aminoácidos à função que essa proteína tem. E quando a gente pensa em separação e purificação das proteínas, esse processo ele é baseado no comportamento que as proteínas têm frente a diferentes tipos de solventes, porque aí dessa maneira nós podemos purificar. Hoje, a purificação ela pode ser feita por vários métodos, Nós temos o que nós chamamos de cromatografia, e a cromatografia nós podemos ter a cromatografia de coluna, nós podemos ter a cromatografia de troca iônica, de exclusão de tamanho, de afinidade. Nós podemos ainda fazer uma técnica que é chamada de eletroforese, São todas ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo de separação e purificação dessas proteínas. Algumas proteínas, inclusive, já se conhece muito bem o processo de separação e purificação. Por exemplo, as albuminas, as globulinas, as glutelinas, as prolaminas.
são proteínas que já têm um conhecimento sobre o processo de separação e purificação dessas proteínas. Por que eu estou chamando atenção para vocês sobre esse processo de purificação e separação? Porque vamos imaginar que você está trabalhando com sementes de cereais e você quer fazer o processo de purificação e separação das proteínas presentes nesses cereais. Bom, então nós temos que lembrar, cereais, o que nós temos ali? Nós vamos observar que 70% das proteínas totais são do tipo glutelinas e prolaminas em proporções iguais. Bom, então nós já sabemos como que é feito o processo de purificação. Hoje já tem vários estudos que mostram como que é feito o processo de separação e purificação dessas glutelinas e dessas prolaminas. Mas vamos imaginar que você está trabalhando com sementes de leguminosas. Leguminosas, então nós vamos observar que 80% das proteínas são do tipo albuminas e globulinas. Só que nos cereais predomina as globulinas. Então já existem alguns métodos de purificação e separação dessas proteínas? Sim, existe, né? Já métodos conhecidos que nós podemos utilizar para poder separar e purificar essas proteínas. E aí depende de você, né, buscar essas informações para que você possa fazer esse processo de separação. Em termos de estruturação e composição das proteínas, eu espero que vocês tenham entendido essa parte do conteúdo.